Pessoal que fez os exercícios ontem, os exercícios de aula, conseguiram fazer? Tranquilo? Vi que vários me mandaram ali, ainda não corrigi, só vi que vocês foram mandando, não sei se me mandaram. Eu fiz, eu mandei, mas eu percebi depois que eu tinha errado a vista frontal. Eu conversando comigo meu, depois eu notei que eu tinha errado. Tá. A ideia desses exercícios em aula, gente, ser pequenininhos, tá? Não levar muito tempo para vocês fazerem, mas ir fazendo uma aula assim, uma não, mais pelo exercício mesmo, tá? Não vai valer nota se tá certo, se tá errado, é exercício de aula, tá? Só conta lá no final da participação de vocês se vocês realmente participaram. Agora, no finalzinho da aula, eu tenho o gabarito daqueles exercícios, tá? Aí eu mando para vocês darem uma olhadinha quanto ao desenho de vocês. Amanhã eu não vou conseguir, mas final de semana eu vou dar uma olhada nos desenhos de vocês, tá? E aí, se tem algum erro, alguma coisa que poderia ser posta ou não, tá? Eu vou botando ali para vocês conforme me mandaram. Olha, na vista tal, poderia ter feito assim, assado. Só algumas informações, tá? Que passaram batidas, ou se tiver tudo certinho, tá ok. Mas hoje mesmo eu mando o gabarito para vocês, só para compararem aquele exercício e ver se está certinho, então. Isso, mandei para vocês, tem que mandar o gabarito. Mandei as aulas já, tá? Tanto a aula 1 quanto a aula 2 lá pro grupo de vocês. Só não consegui carregar a aula de ontem. Vou ver se eu consigo carregar a aula de ontem e de hoje na página do YouTube. De resto, estamos tudo em dia, tá? Vou espelhar minha tela para vocês aqui, que a gente vai começar um assunto novo hoje. Tá? Vou pedir para que vocês, quem não tem aí um papel e caneta, porque algumas fórmulas, alguns dados eu vou pedir para vocês anotarem, tá? Porque vocês vão usar bastante, então vai ser chato ter que ficar procurando nos slides e tudo mais, tá? Mas eu aviso para vocês sempre que for necessário ali anotar. Espelhou para vocês? Vou abrir aqui. Ampliou para vocês direitinho? Não ficou a tela verde? Alguém? Aqui ampliou. Tá. Tá certo? Tá. Não, eu pergunto para vocês, gente, normalmente quando eu amplio aqui, que às vezes eu amplio para mim e fica até uma tela verde para vocês, tá? Mas, se não ficou, então tá tudo certo, vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar de... Opa, Marcos, deixa eu aceitar o pessoal que tá entrando só. Boa tarde. Oi. Boa noite, é o Diego, olha só. Pode ser que eu vou estar assistindo ela, mas eu tô saindo do serviço agora, tô chegando em casa. Tá. Vou demorar um tempinho, tá bom? Só faz o seguinte, ó. Só faz o seguinte, nessa apresentação aqui, vou pedir para os colegas anotarem no seu caderno alguns dados, algumas formulazinhas que a gente vai falar bastante. Então, é bom ter separado, tá? Como tu não vai conseguir copiar agora, pede para um dos colegas te mandar uma foto para tu ter quais os dados que tu Tá Tirando isso, bom, ok. obrigado. Bom, vamos lá então, gente. A gente estuda muito, né? Ajustes, folgas, interferências, justamente... Áudio, opa, voltou. Justamente, tá? Para produção em série de elementos mecânicos, de peças, de máquinas, né? Que são um conjunto de elementos, tá? E a gente precisa ter alguns conceitos. E é isso que a gente vai ver hoje, tá? Hoje e amanhã, acredito. Hoje, a parte de hoje é mais conceitual, o que são as medidas, tá? É importante que a gente não entenda, tá? Porque a definição dos termos ali são muito simples. O que é isso? O que é aquilo? Mas eu preciso que vocês, tá?
consigam visualizar os termos, tá? Quando a gente está falando de um desenho. Se eu perguntar para vocês o que é uma tolerância, né? Quando a gente está falando de produção de elementos, vocês vão me dizer, né? De uma forma ou de outra. Resumidamente, vai todo mundo falar mais ou menos a mesma coisa. É os limites, né? Que eu tenho ali para as minhas dimensões, máximos e mínimos. Tudo bem, tá certo, tá? O nosso intuito aqui é tornar isso claro visualmente, no desenho, enxergar o que é uma tolerância, o que é um afastamento, o que é uma interferência, tá? E conseguir calcular os valores. As equações são muito simples, tá? A parte mais importante é entender as medidas visualmente ali olhando para os desenhos, tá? Mas a gente vai treinar bastante e vai ser tranquilo. Bom, na fabricação em série, então, só vou fechar aqui para não ficar travando. Na fabricação em série, né, é necessário que as peças acopladas sejam passíveis, né, de serem trocadas por outras, que tenham as mesmas especificações das peças originais. A possibilidade de substituir uma peça por outra, tá, ao montar ou consertar um equipamento é o conjunto mecânico, né, uma série de elementos, denomina-se intercambiabilidade, tá? Isso é importante, é um termo. O que é esse termo, tá? É o que hoje existe uma tendência, né, mundial de peças intercambiabilizadas entre si, tá? Eu acho que nós já falamos sobre isso, acho que foi com a turma de vocês, que eu comentei, deixa eu anotar o Fernando aqui, que eu comentei que eu sempre uso o exemplo da máquina de lavar, que está ficando meio obsoleto, mas era um exemplo bom, pelo menos quando eu estudei, que cada marca, tá, tinham peças próprias. Basicamente eram as mesmas peças, né, para constituir um conjunto mecânico que forma uma máquina de lavar roupa, tá? Mas os tamanhos, os materiais eram diferentes, tá? Isso tem um lado bom e um lado ruim. Tem um lado bom, né, para o fornecedor. Se tu comprou uma máquina daquele fornecedor e as peças são todas diferentes, né, quebra uma peça, tu não vai jogar a máquina fora, tu vai consertar, tu é obrigado a comprar a peça, tá, daquele fornecedor. Isso é bom pro fornecedor, né, quem produz as máquinas. Não é muito bom para o cliente, porque eu não tenho, né, a oferta de várias opções. Eu não tenho a opção de comprar da marca B, C, D, porque não vai dar na minha máquina. Então, eu fico presa àquela marca, tá? Durante um bom tempo. Isso funcionava bastante alguns anos atrás, né? Até porque os eletrodomésticos eram totalmente diferentes quanto ao tempo de vida útil, né? Sim, eram objetos mais caros, era difícil adquiri-los, né? Porque eles tinham um valor agregado alto, mas eles duravam muito tempo, né? Uma máquina de lavar não era incomum durar 20 anos, né? Se entregando lá no final da vida. Uma geladeira, tá? Quem nunca teve em casa aí a mãe, a avó, a tia que teve uma geladeira com 20 anos, tá? Hoje já é um pouco mais difícil de se acontecer. É bom e é ruim, né? A gente consegue adquirir esses eletrodomésticos hoje com preço menor, né? A gente tem mais oferta, isso diminui um pouco o preço, mas não é só a oferta, tá, que contribui diretamente para o valor dos eletrodomésticos hoje, tá? Principalmente o material. Os eletrodomésticos são feitos com os materiais mais simples, mais baratos, né? O que gera um produto final mais barato. Mas, como tudo, né? O material mais simples, ele tem uma durabilidade menor, né? Então, tem os prós e os contras, tá? Existe uma tendência de intercambiabilidade de peças, tá? Em várias áreas hoje em dia. É difícil hoje ter alguma coisa, tá? Não consigo pensar em um exemplo aqui que a gente compre, tá? E não exista a possibilidade de substituição da peça sem ser daquele mesmo fornecedor, tá? Existindo uma tendência, então, de padronizar as diferentes peças, tá?
vai ser o mesmo tamanho, claro que vai ter a marca A, B, C, uma pode ser mais baratinha, mas não dura tanto, outra mais cara, mas isso fica a nosso critério, não é nos imposto que a gente tem que comprar aquele, porque só existe aquele fabricante produzindo naquele tamanho, tá? Então, intercambiabilidade é essa possibilidade, né, de montar, desmontar, consertar, substituir elementos, tá? E também mecanicamente falando, a gente falou bastante agora sobre a oferta, né? Vários fornecedores vão produzir aquelas peças, tá? Mas mecanicamente a gente também tem que pensar em alguns aspectos, tá? Eu tenho que construir o meu conjunto mecânico de uma forma que seja possível desmontar, tá? Tem algumas peças que a gente não consegue substituir uma única pecinha, são conjuntos. E aí tem vários exemplos, tá, gente? Alguns são porque realmente são fixos, né? Não tem como desacoplar uma parte do conjunto. Outra que se a gente tirar uma parte, o conjunto não vai ter o mesmo desempenho. Tem coisas que a gente se obriga, né, a trocar em conjunto. Mas hoje em dia são poucas partes, né? A gente consegue trocar uma partezinha por vez. E a gente tem que ter uma estratégia mecânica para possibilitar isso, né? Tem alguns elementos que necessitam de interferência na acoplagem. O que é interferência? Tá? Quando eu vou ter um contato mecânico mais forte, digamos assim. Por exemplo, eu tenho um furo e um eixo. O meu eixo vai ser um pouquinho maior que o meu furo, tá? Gente, pouquinho, a gente está falando de microns metros, tá? Não tem como eu botar um eixo de 15 centímetros de diâmetro num furo de 10 centímetros de diâmetro, tá? São pequenas diferenças, mas o meu eixo é um pouquinho maior. Então, eu vou precisar que seja feita uma força maior para essa acoplagem, né? Não danificando o meu material. Mas, né, vai acontecer ali uma interferência. Quando o meu eixo é menor que o meu furo, eu vou ter uma pequena folga, tá? Então, eu tenho que pensar bem nessa folga e nessa interferência. A folga, ela ainda é um pouquinho mais tranquila, né? Se eu tenho uma folga, eu consigo tirar o eixo com mais facilidade e botar outro. Quando eu tenho interferência, né? O que é a interferência? Ocorre ali... Áudio? Voltou. Tá? Ocorre ali entre as superfícies da peça uma tensão e pequenas deformações. Vai ser mais difícil de tirar, tá? E também de botar outro. Porque quando eu for botar outro, eu já não vou ter a mesma interferência da anterior, porque eu já aumentei um pouquinho o meu furo, tá? Então, tem que ser bem estudado os conjuntos mecânicos, tá? Para ter a possibilidade de montagem e desmontagem adequada, tá? Tem coisas que a gente monta e desmonta, mas não deveria, tá? Perde algumas propriedades. Tem outras que a gente projeta sabendo que vai montar e desmontar, tá? E aí por isso que a gente tem que ter alguns cuidados, tá? Como, por exemplo, o torque dos parafusos. Imaginem um conjunto mecânico que eu monto e desmonto, uma hora vai a Natália, Alexandre, só deixa eu anotar o nome do colega aqui. Tá? Uma hora vai a Natália, não. Primeiro é montado, depois desmontado. Depois, quem tá ali primeiro? O Milton. O Milton vai lá e monta pela segunda vez. Ele dá um determinado... Guilherme entrou. Dá um determinado aperto ali no meu parafuso. Tudo bem. Ele apertou mais do que o recomendado, né? Na verdade, ele não verificou a recomendação. Apertou. Tudo bem. Vai ficar fixo. E se a gente desmonta de novo? Aí desmonta de novo. Aí vai quem? A Natália montar novamente. Aí eu já dou um aperto menor, provavelmente, né? Vou fazer menos força ali com o Milton, tá? Então, pode ser até o limite de aperto que era recomendado. Só que como ele ultrapassou isso,
tá? Já aconteceu ali deformações nos meus componentes, tá? Então, mesmo que eu venha fazer um aperto correto depois de alguém que fez um aperto incorreto, tá? A acoplagem não vai ser mais perfeita, tá? Vai ter folga, vai vibrar, vai fazer barulho, pode desbalancear, tá? Então, a gente precisa entender essas noções de ajuste, tolerância e entendê-las visualmente nos desenhos ali. Bom. Natália, nesse teu exemplo, tu geraria um desgaste, né? Por causa de uma força maior do que o necessário. Depende do que eu estou fazendo, tá? Sim, sim. Às vezes, se é pouquinho, pode ser desgaste. Se tu fizer com muita força, pode literalmente conformar o material, né? Pode dobrar um pouquinho. Ou até quebrar o próprio parafuso, né? Pode quebrar, tá? O problema não é nem tanto quanto quando tu aperta, tá? Ele conformou um pouquinho, ele pode não quebrar na hora, só que ele pode quebrar durante o funcionamento, né? Porque ele é projetado para ter aquela geometria ali. Foi ali e torceu ele, né? Ou dobrou, ele tá mais frágil, com certeza. Na hora tá funcionando, só que aí liga a máquina, começa a vibrar, pode romper, tá? E se não rompeu, na próxima montagem vai ser um problema, né? E chega num ponto de desgaste que às vezes tu simplesmente perde, né, o fuso dos parafusos ali. Simplesmente não existe mais a rosca, né? Aí tem que ficar fazendo substituição e tal. Então aquilo do tem que apertar com tal limite. Não, mas a gente aperta mais um pouquinho para garantir. Não dá certo. Pelo contrário, pode gerar vários problemas, tá? Então, trouxe para vocês, gente, a definição, tá? Que tá lá na norma de intercambiabilidade. É a seguinte, é a possibilidade de, quando se monta um conjunto mecânico, tomar-se ao acesso, né, de um lote de peças semelhantes, prontas e verificadas, uma peça qualquer que, montada ao conjunto em questão, sem nenhum ajuste ou usinagem posterior, tá? Ou seja, não tentar corrigir o erro depois, dará condições para que o sistema mecânico cumpra as funções para as quais foi projetado, tá? Essa é a definição técnica, digamos assim, tá? Mas eu gostaria muito que vocês entendessem, tá? E soubessem depois me falar o que é intercambiabilidade. Não precisa ser com esses termos técnicos, né? Montado ao conjunto em questão. Não, mas gostaria que vocês entendessem que é, tá? Ter, além de peças compatíveis, tá? Um processo adequado para montagem e desmontagem, substituição de peças. Não depende só de ter o componente igual para substituir. Depende também, né, da ação da pessoa que está fazendo aquilo. Então, por isso que a gente fala que é, né, um lote, né, de peças ali que eu posso trocar, tá? Mas dar condições ao sistema de funcionar como se fosse, digamos que novo. Posso substituir uma peça, tem que funcionar novo, tá? Esta intercambiabilidade, então, é garantida através de uma adequada seleção de tolerâncias e ajustes. Um requisito fundamental dele, tá, é a seleção de um processo de fabricação que assegure a produção de peças com exatidão, tá? Voltamos aqui. Primeiro, conversamos sobre isso já. O que é exatidão? O que é precisão? Qual é a diferença de exatidão com precisão? Palpites? A exatidão seria digamos, um valor aproximado e a precisão seria o valor certo, preciso, não seria isso? Praticamente isso, só inverteu, tá? Exatidão, tá? É isso que tu falou sobre, eu te entendi, sobre o valor preciso, tá? Explicando de outras formas.
exatidão é a minha capacidade de chegar àquele valor pré-determinado. Por exemplo, quem tem ali? O Diego me disse assim, eu quero que tu faça um eixo com 8 milímetros de diâmetro. E aí eu fui lá e consegui fazer um eixo com 7,98 milímetros, tá? Eu tive exatidão no meu processo. Eu consegui me aproximar bastante ao valor que ele mandou lá eu fazer, que ele recomendou. Isto é exatidão. Precisão, tá? É a minha capacidade de fazer várias vezes o mesmo processo, tá? Então, por exemplo, o mesmo exemplo, o Diego mandou lá fazer o eixo de 8 milímetros, eu fiz 10 eixos de 7 milímetros. Eu não fui exata, porque eu não cheguei perto do valor que ele me recomendou, mas eu fui precisa, tá? Porque eu fiz várias vezes, consegui, né, multiplicar os eixos iguais, tá? É muito difícil, gente, na produção, eu ter uma extrema exatidão e uma extrema precisão, tá? Claro que parece ser óbvio, eu quero um processo, né? Eu quero produzir peças que sejam exatas e precisas, ou seja, que sejam a medida que eu estou mandando e todas iguais. Em teoria, esse é o perfeito, mas na prática é muito difícil, tá? Aí é mecanicamente falando mesmo, tá? Tem algumas coisas que eu faço nos equipamentos que acabam gerando desbalanceamento, eu consigo chegar numa exatidão maior, mas a minha precisão cai. De forma prática, elas não andam muito juntas como deveria, tá? Mas, nesse assunto de ajustes, eu preciso de exatidão, tá? Correspondência entre as dimensões reais da peça e aquelas indicadas pelo desenho, tá? Que me recomendaram fazer. Então, a gente pode dividir assim, ó, num projeto de produção, quem se preocupa com a exatidão, quem se preocupa com a precisão. Deixa eu só anotar o nome do colega aqui. Renata, olha, deixa eu te perguntar também, a exatidão nunca pode ser para mais, tem que ser sempre um pouquinho a menos, é isso ou tanto faz? Não, pode ser mais, não tem problema. Por exemplo, nosso eixo de 8 milímetros ali, eu produzi um eixo e eu consegui produzir um eixo de 7,5 milímetros, tá? Foi mais ou menos exato. O Diego nos mandou fazer com 8 milímetros e eu consegui produzir 2, tá? Fiz 2 na sequência de 7,5 milímetros. Fui mais ou menos exata ali, cheguei próximo e fui bem precisa, porque eu produzi 2 iguais. O Milton foi lá e produziu 2 eixos também. Ele produziu um de 7,9 milímetros e o outro de 8,1 milímetros. Ele não foi preciso, porque os 2 que ele conseguiu produzir não tinham valores iguais ou muito próximos, mas ele teve uma exatidão bem alta. Ele fez um pouquinho menor, o outro um pouquinho maior, tá? Qual é o melhor? Depende, tá? Depende muito do que eu estou produzindo. Sei mais ou menos por que tu tem essa ideia, tá? De por que a exatidão pode ser menor e a exatidão pode ser maior. Em teoria, pode ser os dois, tá? Pode ser menor, pode ser maior. Na prática, a gente prefere, né, errar para menos. Por quê? Estou fazendo eixos, tá, gente? Estou produzindo eixos lá e tenho... Não, já tenho um eixo e estou produzindo algo para acoplar um furo, tá? Tento ter uma exatidão menor do que maior, porque se eu tenho um furo e ele está pequeno, eu não tenho a possibilidade de usinar e deixar ali nas dimensões que eu quero? Tenho. Agora, se eu faço um furo maior do que o recomendado, não tenho o que eu fazer. Eu perco a peça. Outras peças também, tá? Isso é uma ideia do pessoal da prática, porque afeta diretamente nos custos, na produção, tá? Eu tenho um componente, estou fazendo ali eixos. Um eixo,
eu fiz um pouquinho maior, né? Tinha que ter 2 metros, tinha 2,20 metros, posso usinar. Agora, se eu fiz um de 1,80 m, não tem o que eu faço. Eu perco a peça, tá? O pessoal fala que mata a peça. Então, por isso que tem esse conceito, mas pode ser maior, pode ser menos. E às vezes realmente acontece e a gente mata a peça. Opa, aqui. Tá? Não existe processo de fabricação capaz de produzir um número ilimitado de peças com exatidão absoluta, ou seja, as dimensões lá reais, tá? Iguaizinhas às recomendadas. Não tem como, tá, gente? E é uma tendência assim, ó, até mesmo do tempo da minha, podemos dizer que fábrica, tá? É normal isso, gente. Por isso que a gente aprendeu em compensar lá em Metrologia 1. Vocês devem ter visto equações de erro, de medição e correção. Quando eu tenho um equipamento novinho e de qualidade, tá? Eu tendo a ter bastante exatidão e bastante precisão. Conforme o meu equipamento vai envelhecendo, mecanicamente falando, né, gente? Desgaste, não tem como, acontece, a gente evita, a gente cuida, mas não tem como. Ao longo da vida útil do meu equipamento, tá, ele vai se desgastando e ele vai ficando ou menos preciso ou menos exato, tá? Então, isso é normal. E eu acabo tentando fazer compensações, tá? Para ter um produto final adequado. Normalmente é isso que acontece. O equipamento novinho, preciso e exato, e no decorrer da vida útil dele a precisão e a exatidão vai caindo e eu vou tentando formas, né, de compensar essa perda de eficiência, digamos assim. Desculpa, eficiência não, performance, tá? Eficiência é a capacidade que o meu equipamento tem, tá? De produzir o que ele diz que é capaz de produzir. Por exemplo, eu faço eixos, tá? Eu consigo produzir 10 eixos por hora. E eu vou lá e produzo 10 eixos por hora. Então, eu sou eficiente, tá? Um motor elétrico, ele diz que pode fornecer 220 volts. Aí ele fornece 110. Então, a eficiência dele é muito baixa, tá? Então, a eficiência é a capacidade que eu tenho, né, de realmente oferecer o que eu disse que eu conseguiria produzir, tá? Performance é diferente. Performance é um conjunto, tá, de dados daquele elemento. Por exemplo, carro. O carro, ele pode ser eficiente quando a gente fala do combustível, tá? Ele faz 18 quilômetros por litro, tá? Ele é bem eficiente quando a gente está falando de combustível, de consumo de combustível. Mas ele pode não ter, então... Opa, caiu aqui. Mas ele pode não ter uma alta performance, tá? Então, performance é um conjunto de características. Para um determinado, falando de carro, que é algo bem prático. Tá? Falando de carro. A performance pode ser muito relativa de indivíduo para indivíduo. Como, por exemplo, tá? Eu gosto de um carro confortável, né? Que não tenha muita vibração, dou prioridade para a direção elétrica, para a vida elétrico. A minha prioridade é conforto, tá? Então, um carro que tem estabilidade, um carro que é silencioso, um carro que tem uma silencioso acusticamente falando, tá? Ele pode ter uma boa performance para mim, tá? Mas ele não chega a altas velocidades. Então ele não tem uma boa performance. Não, ele tem uma boa performance para mim, tá? Quem vem depois lá? O Guilherme. O Guilherme, ele gosta de velocidade,
tá? Ele não dá muita bola para o conforto do carro, ele gosta de velocidade. Então, ele tem que ser projetado de outro jeito. Ele pode ser um pouquinho mais baixo, ele pode ter uma aerodinâmica diferente, tá? Se ele gosta de velocidade, ele tem que estar consciente que não vai ser um carro tão silencioso. Por melhor que seja a acústica de um carro, a alta velocidade, ele tende, né, a fazer alguns barulhos. Então, pode ter para ele alta performance, né? Se ele gosta de velocidade, ele também não pode se importar muito com estabilidade, né? Quando a gente faz uma curva a 50 km por hora, o carro nem se mexe, faz a curva. Agora faz a curva 90, a gente perde estabilidade, tá? Então, performance é um conjunto de características, né, daquele elemento, daquele conjunto mecânico, e principalmente visto de pontos de vista diferentes, tá? Um carro de passeio tem um enfoque totalmente diferente de um carro de Fórmula 1, que não é nada confortável, né? Que eles não têm, não é nem fechado, usa capacete e tudo mais, né? Então, tem que ter duas performances diferentes. Dimensões nominais, tá? Isso aqui vocês não precisam anotar, mas isso tem que ficar entendido. Dimensões nominais, assim fica abaixo para você. Dimensões nominais são aquelas, tá, indicadas no desenho. Vou incomodar bastante com isso, porque o termo nominal, quando a gente está falando da parte mecânica, é muito comum, tá? E todos querem dizer a mesma coisa. O que é nominal, tá? Nominal é toda aquela grandeza lá, seja do que... Peraí, que alguém está tentando entrar ou me ligar. Peraí, gente. Aqui? Mandou? Acho que fui eu que apertei em bobagem aqui, mas só que eu tô tentando ver o que eu fiz. Tá, foi o Jefferson mesmo. Tem uma mãozinha, não sei. Acho que aqui para mim apareceu como uma ligação. No momento não vou te atender, tá? Não, mas eu não liguei. Apareceu uma mãozinha no telefone. Tá, vamos lá. Abre de novo. Aqui. Não carregou para vocês. Não estou vendo vocês. Aqui. Aqui estamos nós, tá? Nominal é aquilo que é recomendado ou que está no manual, tá? Todos aqueles valores que vêm no manual, tá? São valores nominais, tá? Isso serve para tudo até o final do curso, tá? Por exemplo, corrente elétrica, tá? Tem a corrente nominal e tem a corrente real. Tensão nominal, tensão real. Nominal é aquela que a especificação do material. Esse equipamento ele tem que fornecer 50 amperes de corrente. Deixa o Marcos entrar. Marcos, tá? Se vocês forem medir, não vai ter 50 amperes, tá? Vai ter 48, 47, se der um pequeno pico ali, 51, tá? O aparelho foi construído para fazer aquele 50, a tensão nominal dele é 50, tá? Então, tudo que é nominal é tal quanto ele foi desenvolvido para fazer, que diz lá no manual. Ou, por exemplo, aí vê depois ali, o Marcos mandou fazer um eixo com 10 centímetros de diâmetro, tá? Então, esse 10 centímetros é o valor nominal que ele especificou para a gente fazer, tá? É algo, assim, ilustrativo, porque a gente nunca vai conseguir chegar num valor 100%, né, exato. Só se eu... não tem. Eu ia dizer um equipamento muito moderno, mas não tem, tá? E dimensões reais são aquelas reais, tá? É muito usado também o termo efetivas, tá? Efetivas é a mesma coisa que real. Que é o quê? O Marcos mandou eu fazer lá o meu eixo com 10 centímetros de diâmetro, tá? É o diâmetro nominal. E eu produzi um com 9,8 centímetros, tá?
é o meu diâmetro, então, real. Meu diâmetro efetivo é os 9,8, tá? Ô, Natália, Oi. desculpa, só por curiosidade de perguntar, contorno CNC não tem essa precisão? É que tem essa exatidão, tá? Mas é que exatidão, assim, é muito relativo. Hoje a gente tem a habilidade, né, através da tecnologia, de chegar a valores muito pequenos, tá? Ele vai ser muito exato, mas ele não vai ser exatamente aquele valor, tá? Aí, como por exemplo, o Marcos mandou a gente fazer um eixo com, vou falar em milímetros para ficar mais fácil, né? 100 milímetros, que é os mesmos 10 centímetros, 100 milímetros. A gente conseguiu fazer um eixo de 999,98 milímetros. Nossa, isso é muito próximo. Para aplicação prática, é suficiente, tá? Ótimo, tá? Só que, teoricamente falando, não é o mesmo valor, tá? Hoje a gente é capaz de medir dimensões assim, ó, micrométricas, tá? Se vai fazer diferença na hora da acoplagem lá na prática, é outros 500. Realmente, aquela precisão que a gente fez tá suficiente. Mas exatamente o valor, tá? Não tem como fazer. Até um tempo atrás se acreditava que tinha, que chegava muito próximo. Não é que a história mudou, não, é que antes a gente não tinha instrumentos capazes de medir dimensões tão pequenas. Então, quando chegava muito próximo, a gente falava, ah, não, o valor está exato. Não, não é que tivesse exato, é que a gente não era capaz de medir diferenças tão pequenininhas. E hoje a gente é. Então, como a gente é capaz de medir, a gente sabe que a dimensão nominal nunca é exatamente igual à real, tá? Mas o torno mecânico com, fugiu o nome, CNC, tá? Eles são bastante precisos, sim, tá? Não é exatamente igual, mas são bastante precisos, sim. E eles usam as coordenadas que a gente falou na aula passada, tá? Sempre em absolutas ou incremental. E os mais novos, eles usam os dois, tá? Tem uns que até ele mesmo julga qual a coordenada vai usar. Tu faz o programa, tá? E ele qualifica o teu programa ali, se seria mais fácil, mais difícil, mais eficiente, menos eficiente, utilizar uma das duas coordenadas. Tu mostra o programa e ele determina qual tipo de coordenadas tu deve utilizar, tá? Bom, fixo esse entendimento, então, de nominal, real ou efetivo, tá? Vamos lá. Exemplo, facinho, tá? É o que nós falamos agora da exatidão. Para uma peça, então, com uma cota nominal de 145 milímetros, tá? Pode ser encontrado peças com 145,023. É muito próximo, tá? Tá bem exato, mas não é igual. De 144,978 milímetros, tá? De 14500, aí sim seria igual, mas na prática é praticamente impossível, tá? Todas as peças cujas dimensões não ultrapassem as dimensões limites serão úteis, enquanto as demais serão rejeitadas, tá? Quem são as dimensões limites, tá? Deve-se, portanto, determinar a menor precisão possível, tá? Se atentem, deve-se, então, determinar a menor precisão possível dentro da qual a peça em questão exerça a função adequada, tá? Aí na outra turma me fala assim, ah, mas quanto mais preciso, melhor. Realmente. Só que quanto mais preciso é um equipamento, quanto mais preciso é um instrumento de medição, mais caro ele é, tá? Então, a gente determina a precisão mínima, tá? E a gente vai utilizar ela. Ninguém produz nada com uma precisão maior do que a recomendada, porque isso é dinheiro, tá? Literalmente ninguém produz. Fazem um limite, tá? Como, por exemplo, qualquer coisa que é produzido e recomendado, gente. Tô pensando aqui. Na prática não veio nenhum.
exemplo com valores que eu lembre assim, tá? Mas qualquer coisa mesmo, como por exemplo, determinadas substâncias, o leite, ele tem algumas substâncias, não me lembro qual é a substância, que tem que ter uma quantidade mínima, no máximo 3%, me fugiu agora, tá? Ah, então o recomendado é até 3%, no máximo 3%. Não, mas porque eu sou uma indústria legal, eu vou fazer sem aquele componente. Não, ninguém faz. Usa o máximo, tá? Daquilo que é possível, porque quanto mais precisão, mais elevado é o custo da precisão, da produção. As dimensões reais são diferentes, né, das dimensões nominais, foi isso que nós conversamos. Estas variações devem ser mantidas dentro de certos limites, né, para que a intercambiabilidade seja garantida. É necessário que todos os fabricantes obedeçam essas normas, tá? Se eu, no mesmo equipamento, não consigo produzir peças exatamente iguais, imagina eu e a fábrica lá da esquina, outro fornecedor, né? Não tem como. Então, são dados dimensões nominais, todo mundo segue a mesma, e limites. Eu posso fazer um pouquinho maior, um pouquinho menor, o meu equipamento sempre faz um pouquinho menor, o do Guilherme sempre faz um pouquinho maior, tá? Tem limites para que nós possamos trabalhar, então. E esses limites são chamados de tolerâncias e ajustes. Sistema de tolerâncias e ajustes, tá? É um conjunto de normas, tá? O que é esse título? Existe um sistema próprio disso, tá? Uma normalização própria. É um conjunto de normas, regras e tabelas. A gente vai aprender, tá? Como entrar na tabela, pegar os valores, conseguir calcular, tá? Não é difícil, mas são tabelas com muitas informações. Então, se a gente não sabe mais ou menos se guiar antes, a gente olha aquela tabela e diz, não, não vai, tá? Então, a gente vai aprender a se guiar ali nas tabelas, que tem como objetivo normalizar e limitar as variações das dimensões de componentes mecânicos, visando a intercambiabilidade e garantir a sua funcionabilidade. Bom, as dimensões de peças diferentes, fabricadas com o mesmo diâmetro nominal, cujo funcionamento foi experimentado e considerado adequado, podem oscilar dentro de certos limites, tá? O que ele quis dizer com isso? É só para explicar como que funcionam os limites. Quem é que determina os limites, tá? Quem é que determina que determinado acoplamento pode ter limites de 1 centímetro a mais, 1 a menos? No outro acoplamento é meio centímetro, tá? Normalmente, para se determinar esse limite, isso foi feito a partir de testes, né? Conhecimentos empíricos. Tem um valor nominal, né? Por exemplo, vamos usar o mesmo eixo de 100 milímetros. Produzir um com 101. Funcionou? Funcionou. Produzir outro com 102. Funcionou? Funcionou. Produzir com 104. Já não funcionou. Então, meu limite superior, 103. Para o inferior, eu faço a mesma coisa, né? A nominal era 100 milímetros. Tentei acoplar com 99 milímetros, deu certo. Tentei acoplar com 98 milímetros, deu certo, tá? Então, é a partir de testes que são determinados os limites. Eu tenho um valor nominal, eu vou tentando quanto mais eu posso fazer e o quanto menos, tá? Até onde for possível, vai ser os meus valores de limite. Assim, a conjugação, né, requerida de duas peças se assegura somente quando as dimensões limites de tolerância tenham sido previamente estabelecidos, tá? Então, existem normas que estabelecem os limites, tá? Porque, por exemplo, peças que são mundialmente produzidas, já foi feito isso, né? Então, o pessoal sabe os limites. Mas se eu estou produzindo uma peça, tá? Lá na minha oficina, como é que eu vou saber os limites da minha peça? Aí eu vou produzir 10 peças. Uma um pouquinho maior, outra um pouquinho maior, outra um pouquinho maior, ou menor, mais um pouquinho menor, mais um pouquinho menor. Eu não tenho a possibilidade, né, nem recurso financeiro de ficar produzindo várias peças para testar os meus limites. Por isso que existe, né,
essa quantidade de normas. Já tem ali especificações prévias que falam de limites. Quando referente às dimensões, de tal a tal dimensão, os limites padrões são esse. De tal a tal dimensão, os limites padrões são aqueles, tá? Então, elas servem para nos auxiliar quando a gente tem um componente, né, que não é vendido, que é, no caso, a gente que está produzindo. Bom, dimensões, então. Dimensões limites, tá? Isso eu tenho certeza que vocês já entenderam. São os valores máximos e mínimos, né, admissível para a dimensão efetiva. Ou seja, é o valor máximo e mínimo que eu posso ter, tá? Levando em consideração a minha dimensão real ali. Ótimo. Dimensão máxima, tá? É o valor máximo admissível para a dimensão efetiva, tá? Símbolo. Isso aqui eu gostaria que vocês anotassem, por favor. Escrevam aí, dimensão máxima. Inclusive, pessoal, tive uma ideia aqui para vocês anotarem os dados. Não, pode ser assim. Deixa. Tá? Anotem aí, dimensão máxima. Vocês querem deixar anotado a definição ou pode ser só a nomenclatura? O que vocês preferem? Ou alguns a definição, outros não. Dimensão máxima, eu acho que a gente entendendo não precisa recordar depois, só os mais adiantes. Pode ser aí mesmo pela dimensão máxima mesmo. Tá. Então, em dimensão máxima, anotem o símbolo, tá? Porque tudo isso é símbolos, nas tabelas também são símbolos. Então, a gente precisa entender eles. O primeiro símbolo é esse aqui, ó, D máximo, tá? D maiúsculo, é importante ser D maiúsculo, D máximo, para furos. E Dzinho, o mesmo max aqui de máximo, para eixos, tá? Isso é uma regra, isso está nas normas. Tudo que é referente a furo vem com a letra maiúscula, tá? E tudo que é referente a eixos vem com a letra minúscula. É padrão, tá? Então, dimensão máxima, eu tenho Dzão máximo para furos e Dzinho máximo para eixos. Beleza. Depois, né, eu tenho a dimensão mínima. Se a dimensão máxima é o maior valor que eu posso chegar, a dimensão mínima é o menor valor que eu posso chegar, tá? Só anote, então, dimensão mínima. Dzão mínimo para furos e Dzinho mínimo para eixos. Feito? Seguimos, tá? Então, aqui uma ilustração para a gente entender, tá? É bem comum os desenhos virem assim, tá, gente? O que significa? Opa, caiu aqui. O que significa? Esses desenhos não precisam copiar, tá? É só para a gente visualmente entender mais eles, tá? Quando a gente está falando de furos e eixos, é bem comum vir assim, ó. O furo, né? O tamanho aqui do eixo. Nesse aqui a gente está medindo, né, as dimensões do furo e daqui do eixo. Como que eu sei que de um lado é furo, de outro lado é eixo? Eu olho aqui, ó, nomenclatura. Tudo que tem letra maiúscula é a figura do furo. E tudo que tem letra minúscula, né, é a figura do eixo, tá? Normalmente vem essa barrinha preta. Essa barrinha preta é para destacar, tá? O elemento máximo e mínimo. Então, quer dizer que, ó, o máximo deste furo
seria daqui até lá embaixo, tá? Contempla a barrinha preta. O mínimo é daqui, ó, até lá embaixo, tá? Então, o meu menor furo teria essa dimensão aqui e o meu maior furo toda a dimensão, tá? O mesmo serve para o eixo, tá? Então, sempre vai vir uma barrinha. Até o início da barra preta é a menor medida e depois da barra preta é a maior medida possível, tá? Não estamos falando de valores, só de... A gente bota as cotas só com os nomes ali, tá? A gente vai ver agora o que é a tolerância. Então, tolerância, gente, vai ser a diferença entre a dimensão mínima e a dimensão máxima, tá? Então, nesse caso aqui, para produzir um furo, eu tenho que produzir um furo a qual distância? Dessa aqui, ó. Tem que estar dentro dessa barrinha preta. Tem que ser maior que a dimensão mínima e tem que ser menor que a dimensão máxima. Tem que estar nesse campo aí. Mesma coisa, o eixo. Tá? E tolerância, então, mas aí tem as formas, não precisa, agora eu passo para vocês. Tá? Isso aqui é importante, gente. Tá? O que é afastamento? Afastamento é a diferença entre as dimensões limites e as dimensões nominais, tá? Quem que é importante aqui? Afastamento inferior e afastamento superior, tá? Anotem, por favor, afastamento inferior. Afastamento inferior. Diferença entre a dimensão mínima diferença entre a dimensão mínima e a dimensão nominal. Aí embaixo boto A, azão, I para furos e Azinho, I para eixo, tá? O A é de afastamento, o I é de inferior, né? O Azão maiúsculo, quando eu estou falando dos furos. E o Azinho minúsculo, quando eu estou falando de eixos. Então, o afastamento inferior é o quê? A distância nominal, né? A efetiva, aquela lá que deveria ser real, até a dimensão mínima. A gente vai ver isso no desenho. E anotem também afastamento superior. Então, afastamento superior. Diferença entre a dimensão máxima, agora, né? Porque é o afastamento superior. Diferença entre a dimensão máxima e a dimensão nominal. É azão S para furos e azinho S para eixos, né? O A de afastamento, o S de superior, maiúsculo furo, minúsculo eixos, tá? Tem várias nomenclaturas, tá, gente? Várias letrinhas, mas todos seguem essa mesma ordem. Então, daqui a pouco vocês já vão pegar. Se é maiúsculo é furo, se é minúsculo é eixo. Todo mundo anotou?
Ok. Vamos lá, então. Vamos ver tudo no desenho. Primeiro, vamos pegar as definições, tá? Afastamento superior, afastamento inferior, tolerância. O que é a tolerância, gente? É a variação admissível da peça, né? Ou seja, indica uma faixa de valores compreendidos entre a dimensão limite. Normalmente, a tolerância nos desenhos é aquela faixa preta, né? A peça tem que estar dentro daquela medida. Se ficar menor, né? Eu ultrapassei a minha dimensão mínima. Se ficar acima da faixa preta, né? Eu ultrapassei a minha dimensão máxima. Então, isso é tolerância. Mas existe uma equação de tolerância. Ela é a seguinte: P igual a D máximo menos a D mínimos. Essa equação para furos, porque é Dzão menos Dzão mínimo. Aqui, ó. E a mesma equação, né? Só que agora para eixos, a mesma, ó. D máximo menos D mínimo. Só que vai ser Dzinho máximo menos Dzinho mínimo. Pode ser calculado também em função dos afastamentos. Agora, no desenho, eu acho que fica melhor da gente visualizar, tá? Anotem aqui também, ó. T de tolerância, a mesma tolerância, pode ser também AS menos AI, nos furos, né? Ou seja, afastamento superior menos afastamento inferior, para furos, porque é azão. E T igual a S menos aí de novo, só que azinho, né? Porque é para eixos. Anotado? Opa, vem pra cá. Tá, peraí. Aqui, tá? Então, vamos tentar entender bem esse desenho, tá? Eu tenho dois exemplos, tá? Em cima é um primeiro desenho. Eu tenho do lado esquerdo o furo dele, respectivo, ó. Percebam que tá azão. E do lado, deixa eu dar um zoom aqui. E do lado eu tenho o eixo dele, ó, azinho. Aqui em cima eu tenho um primeiro exemplo e aqui embaixo eu tenho um segundo exemplo, tá? Então vamos tentar analisar as cotas, tá? Tem um risco aqui, gente, que é a linha zero, tá? Linha zero quer dizer o quê? Que esta aqui é a minha dimensão nominal, tá? Primeira coisa, esta peça aqui, ó, iria passar, esse desenho passaria dentro das dimensões de tolerância? Tentem analisar aqui. Olha o tamanho do meu furo e olha a minha dimensão nominal. O meu furo, neste primeiro caso aqui, ó, o meu furo ficou maior, tá? Do que a minha dimensão máxima, tá? Nominal é essa distância aqui, gente. O quanto de furo deveria ter? Isso aqui, ó. E olha como eu fiz a minha produção, tá? Esses desenhos sempre vêm assim, gente. É uma relação de uma figura que deveria ter aquela dimensão com o que eu estou produzindo, tá? Então, essa cota aqui, ó, que diz nominal, essa cota que diz nominal é o que deveria ter a peça.
E os desenhos representam, tá, o que o meu processo está fazendo. O que o meu processo está fazendo? Ele está produzindo furos, ó, aqui de menor dimensão e aqui em cima de maior dimensão, tá? O que é a faixa preta? De novo, é a minha tolerância, tá? Podemos dizer que, vamos dar valores. Esse espaço aqui, ó, tem 8 milímetros, tá? Então, 8 milímetros é o meu furo menor que eu estou produzindo e depois da faixa preta, digamos que tem 10 milímetros, tá? Então, a minha tolerância, não a tolerância especificada pelo projeto, o que eu estou produzindo de fato. O que eu consigo produzir? Eu consigo produzir um furo mínimo de 8, que é isso aqui, e um máximo de 10, tá? Então, a minha máquina trabalha de 8 a 10. Mas a minha nominal é menor, ou seja, o que eu quero é menor. Digamos que é 6, tá? Então, não está adequado o meu projeto com a minha produção. Por quê? A minha dimensão real, ela está menor, tá? Que a minha dimensão mínima. Não pode. Aonde que eu tenho que trabalhar? Dentro das dimensões mínimas e máximas, tá? Tem que ser maior que a dimensão mínima e tem que ser menor que a dimensão máxima, tá? Nós vimos no outro desenho, ó. Aqui é a dimensão mínima do meu furo e aqui é a minha dimensão máxima. Aqui é a dimensão mínima do meu eixo e a dimensão máxima do meu eixo. O que eu tenho nesse caso aqui? Eu tenho um diâmetro nominal menor que o meu diâmetro mínimo. Tem como eu produzir assim? Não, tá? No exemplo de baixo, é um caso contrário. O que está acontecendo no exemplo de baixo ali, gente? O furo está menor que o Menor. nominal. O furo está menor que o nominal, tá? Ou seja, o furo que eu consigo, o furo máximo que eu consigo produzir, quem é o furo máximo que eu consigo produzir? Tudo isso aqui, ó, contando a faixinha preta. O máximo que eu consigo produzir não é suficiente para o que eu quero, tá? Então, o meu furo máximo é menor do que o especificado. Então, também, tá? Não consigo produzir, tá? Por que eu tô falando aqui, tô botando os exemplos extremos? Porque isso pode acontecer. Se tiver dentro da tolerância, o meu valor nominal, ótimo, tá? Se tiver abaixo da minha tolerância, não passa. Se tiver acima da minha tolerância, não passa, tá? E esses desenhos são feitos normalmente até quando o equipamento está dando problema, tá? E é feito medidas. Qual é a menor dimensão que o meu equipamento consegue produzir? E qual é a máxima, tá? Primeiro eu tenho que pensar na parte prática, tá, gente? Ah, mas eu quero produzir uma peça de 6 milímetros. Se o meu equipamento não produz, não tem o que eu faço. Eu tenho que usar outro equipamento, ou usar outra dimensão. Então, primeiro, eu faço o desenho, que no caso esse aqui do furo e do eixo, é a capacidade do meu equipamento. O menor furo que ele produz é esse e o maior é esse. E aí depois eu analiso se a minha dimensão nominal, aquilo que eu quero, é adequada para o que eu tenho, tá? Não posso reinventar o meu equipamento. Mas são exemplos, tá? Extremos, maiores e menores, para a gente visualizar. Entendido, então, que a minha dimensão nominal está fora do meu padrão, vamos entender as outras cotas, tá? A barra em preto é sempre o quê? A tolerância. A diferença entre a minha menor dimensão e a minha maior dimensão. Tolerância, ok, tá? O que é esse AI aqui, gente? Azão I. Onde está meu mouse? Em cima aí não enxergo. Peraí, aqui, ó. Depois da tolerância, o que é esse AI? Afastamento inferior e afastamento superior. Afastamento inferior, tá? Mas o que ele quer dizer? O
que é o afastamento inferior quer dizer? Não de forma prática, não literária. Né? O que é o afastamento inferior? É a distância entre a minha menor dimensão até a dimensão nominal. A dimensão nominal é essa aqui. Ó. Então, é a menor distância, menor diâmetro, que é esse aqui, até a minha nominal. Isso é afastamento inferior, tá? E o que é afastamento superior? É a distância entre a minha dimensão nominal até a minha dimensão máxima, tá? A gente usa esses exemplos extremos para vocês entenderem que não necessariamente o afastamento inferior vai ser menor que o afastamento superior. Quando a gente está falando de inferior e superior, não, a gente não cria meio que essa lógica. Não, o afastamento inferior sempre vai ser menor que o afastamento superior. Não, a gente não cria isso, tá? Isso é, a gente usa os extremos para entender por que não. Ó, quando a minha dimensão nominal está acima, tá, da minha dimensão máxima, o meu afastamento inferior é maior que o superior. Vamos olhar aqui, ó, no de baixo, ó. O meu afastamento superior é o quê? A minha dimensão máxima até a dimensão nominal. Aqui, ó, a dimensão máxima é a de cima. Até a superior, então esse pedacinho aqui é o meu afastamento superior. Dimensão inferior aqui, ó, embaixo da barra preta. O que é o afastamento inferior? É a distância da dimensão inferior até a minha dimensão nominal. Então, vai daqui, ó, até aqui. Então, neste caso, eu tenho um afastamento inferior maior que o afastamento superior, tá? Eu sei que é um pouquinho complicadinho na hora, tá? Mas tem uma notícia boa. É sempre assim, tá? Caso a peça não esteja dentro da minha tolerância, eu só tenho duas possibilidades. Ou ela está abaixo da minha tolerância, que é o primeiro caso ali, ou ela está acima da minha tolerância, que é o segundo caso, tá? No primeiro caso, quando está abaixo da minha tolerância, no furo, o afastamento superior vai ser maior que o afastamento inferior. No eixo respectivo dele, esse aqui, ó, o eixo deste furo, acontece o contrário. O afastamento inferior é maior que o afastamento superior, tá? Quando está acima da minha tolerância, que é o exemplo de baixo, inverte, ó. No furo, o afastamento inferior vai ser maior que o afastamento superior. E no eixo, acontece o contrário. O afastamento superior vai ser maior que o afastamento inferior. Tá? Entenderam, gente? Ou esse inverso deu uma trancada agora? Pessoal, é muito detalhe, tá? E nomenclaturas. Estou entendendo que vocês estão entendendo, tá? Vai começar a acumular. Se tem alguma dúvida, perguntem na hora, que depois não dá para voltar desde o início. É normal ficar confuso. E aí me pergunta e eu explico de novo, tá? Quando fica mudo, eu entendo que tá ok. Então, vou seguindo, tá? Entendido isso, então, a gente entra numa parte mais prática, que é a seleção, né? A partir das tabelas aqui. Ó. O sistema padronizado pelo ISO, tá? É construído por uma série de princípios. Regras, tabelas que permitem a escolha racional, tá? Das tolerâncias adequadas para caso a caso. O sistema ISO considera todas as dimensões, tá? Compreendidas entre 1 e 500 milímetros, tá?
Todas as dimensões que estão 1 entre 500 milímetros, tem uma tabelinha especial lá para nos facilitar a vida, para nos guiar, tá? É a primeira que é simplesinha. Subdivididas em grupos para efeito de cálculo da unidade de tolerância, tá? Foi isso que eu falei para vocês, ó. Quando a gente está trabalhando com as nossas peças, tá? Vou produzir, eu tenho um limite. Ah, qual é o meu limite? Eu invento? Não, a gente pode se guiar de forma bem prática nessa tabela, que aí não tem erro, tá? Não vou ter o perigo de produzir uma peça fora da minha tolerância e depois não dar certo. Essa tabelinha é a seguinte, como eu falei para vocês, ela compreende o quê? De 0 até 500 milímetros. E tem subgrupos, tá? Olha aqui, o primeiro grupo vai de 0 até 1 milímetro. De 1 a 3, de 3 a 6, de 6 a 10, de 10 a 18, 18 a 30. Não segue um padrão, tá? Ela é exponencial, ó. O primeiro é de 1 a 3, 2. De 3 a 6, 3. De 6 a 10, 4. De 10 a 18, 8, tá? Não tem uma regra. Então, tem que analisar a tabela mesmo. Não tem como a gente decorar, gente. Ela é exponencial, não é proporcional. Mas tem essa tabelinha com esses grupos. E tem esta equação aqui, ó, que nos salva. Anotem essa equação aqui. Ela parece complexa, mas não é. Anotem essa equação aqui, por favor, ó. I. Ah, professora, mas tu me falou que tolerância é T. Tá? É que essa equação aqui, gente, não foi desenvolvida no Brasil e o I é usado em tolerâncias em outras nomenclaturas, tá? Mas, se quiserem botar T de tolerância aqui, tudo bem. Botem T igual a I e depois toda a equação. Ou escrevam, tá? Tolerância igual a I, para vocês não esquecerem. Mas, essa aqui é a equação que a gente acha a tolerância, tá? A partir dos valores que eu estou trabalhando. I igual a 0,45 vezes raiz cúbica de mg mais 0,001 vezes mg. Copiado, tá? O que é MG, gente? MG é média geométrica, tá? Anotem embaixo ali. MG é média geométrica. Ou variação geométrica, que é a mesma coisa, tá? Dos dois valores extremos de cada grupo. MG é a variação geométrica ou média geométrica, como quiserem, dos dois valores extremos de cada grupo. Quem são os valores extremos de cada grupo? Esses daqui, ó. Nesse grupo, o extremo é 1 e 3. Nesse grupo, o extremo é 3 e 6. Nesse, 6 e 10. 10 e 18, 18 e 30, 30 e 50. Só isso, tá? Copiaram a equação isso daí? Vou mudar então aqui. Um exemplo, então, prático para vocês verem como não é difícil, ó. Vamos calcular a tolerância para uma dimensão de 60 milímetros. Ah, que dimensão é essa? Gente, da peça que eu quiser. Pode ser um eixo, pode ser um furo. Se tem, no máximo, 500 milímetros, eu uso essa tabela, tá? Para entender a minha tolerância, tá? Por quê? Se eu produzir um furo de qualquer jeito e um eixo de qualquer jeito, não vai ter um acoplamento perfeito, tá? Eu tenho que ter ali a mesma tolerância nos dois. Ah, mas qual é a tolerância? Se eu usar uma tolerância baixa ou errada, eu vou ter folga. Se eu usar uma tolerância muito alta, eu posso ter muita interferência,
tá? Então, por isso que para produzir acoplamentos, eu tenho que seguir a mesma tolerância nos dois. Que tolerância? A partir dessa equação, tá? Ah, qual vai ser a minha dimensão? A dimensão que eu estou especificando. Por exemplo, eu quero um furo e um eixo, tá? De 60 milímetros nesse caso. Então, eu consigo calcular a tolerância. A dimensão nominal é a mesma no furo e no eixo. Na prática, eu não vou conseguir produzir um furo exatamente igual ao meu eixo, tá? Concordam comigo? Que se eu produzir um furo, produzir um eixo, eu não consigo fazer exatamente igual, tá? Mas como é que eu sei que vai acontecer o acoplamento perfeito? Seguindo a tolerância. O furo tem uma tolerância máxima e mínima, o eixo também uma máxima e mínima, tá? Como é que eu calculo, então? A partir daquela equação. A primeira coisa que eu tenho que calcular é o MG, tá? Como que se calcula o MG? MG é igual, escrevam aí, MG, embaixo da equação que vocês escreveram de MG, igual a raiz. Qual é o termo que ele usou aqui, ó? Dos valores extremos. MG igual a raiz quadrada, né? Dos valores extremos. Tá? Escreva uma observação embaixo. Nós entramos nessa equação com valores de milímetro, tá, gente? Escreva uma observação. Utilizar a equação em milímetros. Por mais que venha escrito ali, é 2 centímetros. Mesma coisa que 20 milímetros. Eu tenho que entrar com valores em milímetros para dar certo a equação, tá? Então, vamos resolver esse primeiro exemplo aí. Primeiro exemplo. Calcular a tolerância para uma dimensão de 60 milímetros, tá? Primeiro eu calculo o MG. Qual é a minha dimensão? 60 milímetros. Querem anotar o enunciado? Tá, então botem aí. Exercício 1. Calcular a tolerância para uma dimensão de 60 milímetros. Só isso o enunciado. Calcular a tolerância para uma dimensão de 60 milímetros. Temos a equação, temos o enunciado, vamos resolver, tá? Primeiro passo que eu vou fazer, eu tenho que calcular o MG. O que é o MG? É a raiz quadrada dos valores extremos. Como que eu vou descobrir qual é os valores extremos? Vou olhar para a minha tabela. Vou voltar aqui para vocês verem, ó. Qual é a minha dimensão? 60 milímetros. Qual é o grupo que o 60 milímetros está? 50 a 80. De 50 a 80, tá? Então, qual vai ser os valores extremos que eu vou usar na minha equação? 50 vezes 80. MG igual a 50 vezes 80. 50 vezes 80 dá 4.000. Então, raiz de 4.000. Faço na minha calculadora. Raiz de 4.000. Aproveitem para exercitar as calculadoras, tá? Na calculadora, tá? Boto lá, raiz, tá? Tem um símbolozinho ali da raiz de 4.000. Dá 63,24, tá? A raiz é tranquilo. Depois, vou substituir o meu valor de MG na minha equação. O que a minha equação dizia? I igual a 0,45 vezes raiz cúbica de MG,
Aí eu vou escrever o valor que eu achei de MG, 63,24. Mais MG vezes 0,001. Substituo meu MG, 63,24. Tá? Eu botei o valor ali direto, mas vocês não vão conseguir fazer direto. Até vão, mas eu acho que a maioria vai fazer por partes. Tá? Tenho essa equação aqui montada, não tem nenhuma incógnita, tá tudo montada, beleza. Vamos resolver por partes, então. Boto ali na linha de baixo. I igual, tá? 0,45 tá bonitinho ali, então não mexo. Só mantenho. 0,45 vezes. Vou resolver esta parte aqui, ó. Raiz cúbica de 63,24. Sabe fazer a raiz cúbica? Não? Então, vamos lá. Gente, na calculadora científica, tá? Isso na matemática. Deixa eu voltar aqui. Vamos fazer assim, para facilitar. Porque depois de ver uma vez vocês vão saber sempre. E, Natália, o meu deu um pouquinho diferente do teu. Será que eu fiz uma coisa na calculadora errada? Vamos ver aqui. Como é que ficou? Ficou I igual a 0,45 vezes raiz cúbica de 63, o quê, pessoal? 24. 24. Vezes ou mais aqui? Mais. Aí aqui sim é vezes. 63,24 vezes 0, ai, que uma mosca. 0,01. Fechou. Ai, cara. Isso, mais mesmo. Tá, cadê? Aqui. Tá? Então, vamos resolver por partes. I igual 45 tá bonitinho, vou manter, vou tentar resolver minha raiz cúbica ali. Tá? Vezes, vou botar um valor aqui. Pessoal, vocês devem ter visto isso lá em cálculo, mas revemos aqui, tá? O que é raiz quadrada, tá? A raiz normal, que a gente não bota nada, tá? Quer dizer que tem um 2 aqui. Só que ela é mais utilizada, então a gente pode botar o 2 ou não, né? Mas se não tem nada, é raiz quadrada, tá? Ó, raiz quadrada. Opa, pincel. Raiz quadrada. Vamos botar de x, tá? Raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado na 1/2. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui matematicamente, tá? Então, todas as raízes seguem a mesma ideia, tá? Agora eu pergunto para vocês, ó, se é raiz cúbica, como é que vai ficar desse lado aqui? X igual a 1/3. Se é raiz na 4, adivinha a novidade? Como é que vocês acham que vai ficar? X elevada na 1/4. Tá? É importante você saber isso aqui, porque normalmente é raiz quadrada. A raiz quadrada tem na calculadora ali, eu não preciso fazer nada, eu só boto raiz no valor. Mas a cúbica na 4, na 5, na 6, na 8, posso ter qualquer valor. Não tem, então eu preciso saber isso aqui, tá? O que eu faço na calculadora? Não tem como eu botar direto assim. Eu tenho que usar essa expressão matemática. Tá? Oi. Eu achei, aqui eu tenho raiz cúbica aqui. Tá, mas só vai até a cúbica, não vai na 4. Não, é a cúbica só. Então, por isso que eu queria mostrar para vocês, porque lá na frente a gente vai precisar usar. Então, eu já prefiro a regra que serve para todos. Senão fica uma regra, outra regra, outra regra, acho que confunde mais, tá? Na calculadora, o que a gente vai fazer, tá? Só essa partezinha aqui, ó.
vocês vão botar, escrevam aí comigo, 63,24, tá? Elevado é aquele chapeuzinho, ó. Vou escrever aqui, na verdade. 63,24, elevado, que é o chapeuzinho, tá? Tem que abrir parênteses, porque tenho que escrever 1 dividido por 3, tá? Lembra que era x elevado na 1 dividido por 3. A calculadora não tem como botar em cima. Ela bota tudo em uma linha, tá? Ó, aí escrevo, abro parênteses, 1 dividido por 3 e fecho parênteses. Assim é tal como vai ficar escrito no visor de vocês. O meu apareceu, ficou assim também. Pô, né? Sim. Deu 3,98. Isso. Tá. Todo mundo conseguiu, gente? Sim. É vários comandos, tá? Eu sei que esse comando é chatinho, mas ele é sempre o mesmo, tá? O dia pode ter assim, ó, uma equação cabeluda. Pode ser complexa, pode ser assim, ó, vou botar 9 só para facilitar, elevado na 5. Como é que eu vou escrever ela na calculadora? Sigo o mesmo padrão. Ó, 9 elevado, abro parênteses, 1 dividido na potência que tem aqui na minha raiz, 5. Fecha, tá? Sempre é assim na mesma ordem. E aí eu consigo calcular o resultado, tá? Vou apagar isso aqui, que isso aqui não faz parte, era só observação aqui. Mosca chata. Tá? 3,98. Mais. Resolvo esses dois aqui. 63,24 vezes 0,01 dá quanto? Zero vírgula 0,06. Tem mais número, mas não sei, só considero os dois primeiros, depois da vírgula. 0,06, tá? Isso. Quase resolvido, né? Ó, é 0,45 vezes 3,98 mais 0,06. Qual é a ordem que eu resolvo primeiro aqui? Essa multiplicação ou essa soma? É uma multiplicação. A multiplicação, tá? Aí é matemática, gente. Primeiro resolvo multiplicação e divisões, depois soma e subtração. Faço aqui 0,45 vezes 3,98. Isso vai me dar 1,79. Isso. Vou botar todas as duas casas depois da vírgula para a gente seguir o padrão. Vou só copiar o resto. Mais 0,06. No finalzinho, 1,79 mais 0,06. Isso vai me dar 1,85. Tá? Ah, tem como eu escrever tudinho de uma única vez na calculadora e fazendo? Tem, tá, gente? Nos exercícios vocês vão fazer 1, 2, no terceiro vocês vão estar fazendo direto. Não tem problema nenhum, tá? Só porque eu, pelo menos, passo o passo a passo aqui para vocês irem comparando os valores. Mas se quiserem fazer direto, não tem problema, tá? E, Natália? Oi? Eu fiz direto na calculadora a primeira vez, eu cheguei em 1,79 e deu um monte de númerozinho depois. Pode ser. Vamos ver aqui. Já faço aqui direto na calculadora e confiro contigo.
Só deixa eu fazer uma observação aqui antes, tá? Gente, tem que entrar os valores em milímetros, tá? Esse 63,24 aqui, ó, da onde que a gente tirou? Do MG. E os valores de MG a gente usa em milímetros, tá? Começa com milímetro, o resultado vai ser micrômetro, tá? Resultado dá sempre micrômetro. Deixa eu fazer aqui a raiz de 4.000. O símbolo do micrômetro ele é um U com uma perninha maior, se não me engano. Não, ele é um Mzinho. Vou desenhar maior aqui, ó. Um Mzinho com a perna puxada. Ah, tá, é um M, tá, desculpa, tá. Um Mzinho. É um M. Confundi. Feito esse aqui. Milton, fiz aqui direto, deu 0,85 também. Eu acho que foi algum errinho. Pois é, deve ser um número botei errado. Tá? Todo mundo copiou aqui? Posso voltar para lá? Mesma coisa, esse segundo exercício aqui, tá? Calcular a unidade de tolerância. Opa, deixei pequenininho, vou ampliar aqui. Calcular a unidade de tolerância, tá? Para uma dimensão de 30 milímetros, tá? Essa dimensão é a dimensão o quê, gente? O cálculo, eu tenho certeza que vocês vão fazer certo depois. Eu quero que vocês entendam por que que a gente usa isso, quando que a gente usa. O que é essa dimensão de 30 milímetros? Eu dei no exemplo ali. O que é isso? Desculpa, eu não entendi a tua pergunta, Natália. O que é esses 60 milímetros que a gente está usando de dimensão aí? É para achar na tabela o valor da dimensão mínima e o máximo, né? Isso, a gente usa ele para achar o valor, tá? Tá certo? Mas tu me falou o que a gente faz com ele no cálculo, tá? Quero que vocês juntem esse entendimento do como faz o cálculo com quando a gente aplica. O que é 60 milímetros? 60 milímetros é a minha dimensão nominal do que eu estou produzindo, tá? Sim. Preciso de um acoplamento com dimensão nominal de 60 milímetros, tá? O meu eixo tem que ter 60 milímetros de diâmetro e o meu furo tem que ter 60 milímetros de diâmetro. Isso é a realidade da prática. Vou conseguir fazer? Não. Igualzinho, não. Faço essa conta aqui, ó. Tá? Calculo a minha conta aqui. 60 milímetros de diâmetro. É a minha dimensão nominal. Qual é a minha máxima? Agora, palpites, tá? Estamos encerrando a aula, tá? Essa parte que vocês chutam mesmo, tá? O que eu tenho? 60 milímetros de diâmetro nominal, é a peça que eu quero, tá? Sei que eu não vou conseguir produzir exatamente assim, vou lá e calculo a minha tolerância. A minha tolerância tem que ser igual, né? No furo e no eixo, assim como o diâmetro nominal, tá? Do furo e do eixo, senão a acoplagem não é perfeita, tá? Tenho 60 milímetros, calculei a minha tolerância de 1,85. Agora, sabendo a tolerância de 1,85, pergunto para vocês, qual é a dimensão máxima que eu posso ter no furo desse aí? 61,85. Você tem certeza? Não, contrário, né? Mais, né? Tem que somar, né? O 63, não é? Tem que somar o 60 com 85. Para quebrar a cabeça mesmo.
Tem que somar os 60 milímetros com 1,85. É 60,1, não é? Vamos tentar visualizar isso. Tá? Para a gente entender como que a gente aplica essa. 31 com 85. Imaginou. Deixa eu só botar para minha página de desenho técnico aqui. Tá? Vou desenhar algo bem simples, vai abrir a mente de vocês, tenho certeza. Ó. Aqui, ó, é o diâmetro nominal, tá? Vou botar uma setinha aqui. Nossa, é difícil desenhar seta. Beleza. É de quanto? 60. Não vou botar milímetros porque vai poluir muito o desenho, você sabe, tá? Isso é o que eu queria fazer, tá? Gostaria de fazer um eixo, um furo, né? Um acoplamento composto por um eixo e um furo com 60 milímetros de dimensão nominal. Calculei lá bonitinho, certinho, a minha tolerância. Ela é de 1,85. Vou botar 1,86, arredondar um pouquinho só para a gente dividir bem, tá? Aonde que fica a minha tolerância aqui no desenho, gente? É sempre aonde? O que que é tolerância? O que que é tolerância? É a dimensão máxima e mínima de uma medida, né? Isso, dimensão máxima de uma medida. Vou botar aqui, ó. Vou tentar botar uma grossa. Nossa, infernal aqui que tá me incomodando. Tá. Dimensão máxima, qual seria? Essa aqui, ó. Peraí que eu vou conseguir. Aqui. E dimensão mínima é o quê? A menor medida que meu elemento pode ter. Certo? Então, tolerância não é essa distância aqui, gente. Visualmente, tentem enxergar o que a gente calculou. Tolerância não é essa distância aqui, ó. Sim. É o quê? A distância entre a dimensão mínima e a dimensão máxima, tá? Os meus 60 têm que estar dentro da dimensão mínima e da dimensão máxima. Quanto vale daqui? Vale 1,86. Tudo vale 1,86. Aqui, esse aqui ficou, o risco ficou mais para baixo que para cima, tá? Ó, aqui do ladinho ficou bonitinho, ó, o risco preto ficou bem no meio, tá? Sabendo que toda essa distância aqui vale 1,86. Quanto vale daqui até aqui? 93. De novo. Tudo vale 1,96. 0,93, desculpa. 0,93. Tá? Então, aqui ó, vale 0,93, que é a metade de 1,86. E aqui, ó, da minha dimensão nominal até a minha dimensão mínima, quanto vale? 0,93. Mesmo 0,93. Isso aqui tem um nome. Qual é o nome da distância entre a dimensão nominal e a dimensão máxima? Tolerância máxima. Não. Não existe tolerância máxima nisso, só tolerância. Qual é o nome da distância entre a dimensão... Afastamento superior e afastamento inferior. Ai, desculpa. Deixa eu subir a bolsa. A distância entre a dimensão nominal e a dimensão máxima se chama afastamento superior.
E a dimensão a distância entre a dimensão nominal e a dimensão mínima se chama afastamento inferior, tá? Isso aqui, ficou entendido? Aonde que engloba a tolerância? Gente, a tolerância tem que estar, né? O meu diâmetro nominal, o pretinho, tem que estar dentro da minha tolerância. Se estiver fora, não passa a peça. Se estiver dentro, não passa. O meu diâmetro nominal tem que estar dentro da minha tolerância, tá? A distância entre meu diâmetro nominal até a dimensão máxima, afastamento superior. Meu diâmetro nominal até a minha dimensão mínima, afastamento inferior, tá? Como é que eu vou saber esses valores do afastamento? Pego a tolerância e divido por 2, tá? Vou ter, nesse caso, 1,86 dá 0,93 de afastamento superior e 0,93 de afastamento inferior. Agora, a pergunta final e mais importante, qual é o valor da dimensão máxima desse meu furo? 60,93. Máxima? Qual era o valor? 63, não era? 60,93? É 60 da máxima, gente. Qual era? Tá, isso, 60. Estou com outro 63 na cabeça. Isso. Dimensão, estou com 63,24 que é o MG. Dimensão máxima, então, desse furo, tá? Ou desse eixo, a gente não especificou aí. Na verdade, a gente especificou, né? Porque a gente falou que é A maiúsculo, então é furo. Dimensão máxima desse furo, 60,93, né? Pego 60 e somo mais o afastamento superior. Dimensão mínima deste furo, 59,07. 59,07, tá? Então, dimensão máxima é igual a 60,93. E dimensão mínima é igual a 59,07. Tudo milímetros, tá? Botamos aqui. Estamos entendidos, pessoal? Querem tirar alguma dúvida? Alguma coisa não ficou bem explicada? Tudo sobre controle. Deixa eu te perguntar uma coisa, Thalio. Ela sempre vai ser, essa tolerância sempre vai ser esse meio termo? Nunca, tipo, dá caso de eu ter uma medida, de uma dimensão mínima de um valor e a máxima de outro? Vai, tá? Normalmente, gente, a dimensão máxima e a mínima, tá? Forma a tolerância e a tolerância é a mesma, tá? Vocês devem ter visto em vários lugares já, tolerância mais, menos 5%. O que é quando está em porcentagem? É que não é uma medida fixa, é uma porcentagem. 5% para mais, 5% para menos, tá? A maioria das coisas tem uma tolerância, um afastamento superior igual ao afastamento inferior, tá? Maioria. Mas isso não é uma regra. Nesse caso aqui, como a gente não especificou nada, foi tudo muito simples e normalmente a gente aplica isso aqui só, tá? A gente diz que a dimensão nominal fica exatamente no meio da tolerância, tá? Mas que fique bem claro, existem peças específicas que têm limites diferentes, tá? Não existe tolerância máxima, não existe tolerância mínima. Tolerância é a distância entre a dimensão máxima e a dimensão mínima. Mas em determinados casos de peça, às vezes a dimensão máxima não é a mesma que a dimensão mínima. Nesse caso aqui, a máxima, o afastamento máximo não é igual ao afastamento mínimo, tá? Sim. Alguns casos não, tá? Alguns casos pode, por exemplo, o afastamento superior ser de 2 e o afastamento inferior ser de 1, tá?
peças que eu quero muita interferência, eu mudo essas dimensões máximas e dimensões mínimas, tá? Tem algumas peças que são produzidas assim, ó. O diâmetro de 10 centímetros com uma tolerância de 1 centímetro para cima e para baixo. Então, o diâmetro é de 10 centímetros, eu posso produzir até 9 ou até 11. Ótimo. Mas tem peças que são assim, ó, o nominal é 10 centímetros, mas limite superior é 1 centímetro, limite inferior é meio centímetro. Então, posso produzir peças de 9,5 até 11, tá? Acontece bastante, não é uma regra a tolerância ser igual para cima ou para baixo lá. Mas a gente vai ver esses exemplos aí. Feito, então, gente? Feito. Tá. A gente vai fazer outros exercícios, a gente vai ver bastante desenho, tá? Então, isso vai clareando aí com calma. Mas vocês entendendo essa primeira parte, tá ótimo para mim, a gente exercita bastante. Por hoje é só. Deixa eu conferir... Não, nem vou conferir a chamada. Não, tá aqui sim. Fecha. Aqui, tá? Deixa eu conferir os nomezinhos de vocês só se eu anotei todo mundo. Anotei Gabriel, Jefferson, Giovanni, Milton, Antônio, Michael Guimarães, Bruno, Diego, Marcos, Fernando, Alexandre, Guilhermes e Ian. Todo mundo? O Marcos, coitado, caiu várias vezes, porque eu anotei Marcos, não sei quem Marcos, não sei quem Marcos. Ele avisou no grupo ali, Natália, que a internet dele estava caindo toda hora. E não, eu anotei aqui, é que eu não sei quando eu repito, né? Então, sempre que entra a gente, eu anoto, eu vou ver se tem mais um nome, tá? Então tá, gente, boa noite pra vocês, se cuidem. Amanhã tem mais pra encerrar a semana, então. Boa noite, Boa Camila. noite. Boa noite. Boa noite.